Vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Filipenses 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver, presta atenção no 11, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim em abundância como de escassez. Mais uma vez o 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais uma vez, recorremos a Ti, Tua graça, mediante aquele sangue do Teu Filho, que nos deu acesso à sala do Teu trono. Corremos para essa sala, prostramos diante desse trono, cônscios de quem nós éramos, cônscios do que foi feito por nós, de quem nós somos, sabendo que o Senhor só nos aceita, nos ouve, nos recebe por intermédio do Seu Filho, por estar cobertos com a justiça do Seu Filho, pelo mérito do Seu Filho, sem nenhuma dignidade, sem nenhuma justiça própria, sem nenhuma condição, senão sob a graça divina. Socorre-nos nesse tempo, alcança vidas, famílias, almas, corações, onde esse sinal estiver chegando, onde houver um ouvido escutando, alcança, salva, transforma, consola, manifesta seu poder essa noite, ainda que não mereçamos, para que de alguma maneira o Senhor receba glória para si. Oh Deus, que o Senhor faça o seu reino avançar e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem essa noite é o descontentamento cristão. O descontentamento cristão. O que é descontentamento? Vem da palavra descontente. Fala do indivíduo que não está contente, que não está satisfeito, que não está feliz. Ou fala da pessoa infeliz, insatisfeita, descontente. Isso é muito comum na sociedade que nós vivemos. Há uma infinidade de pessoas de todas as classes sociais, de diversos lugares do mundo, das mais distintas faixas etárias, que estão insatisfeitas, infelizes, descontentes, porque vivem em um mundo que oferece uma gama de opções e de sugestões que, segundo eles, levam à felicidade, mas são inatingíveis, inalcançáveis. Entretanto, eu quero dirigir a palavra não para os não cristãos, mas para os cristãos. E é interessante notar que hoje há uma infinidade de cristãos descontentes,
infelizes. Infelizmente, irmão, esse é mais um retrato, ou mais uma característica, ou mais um nuance da igreja moderna. Ela está repleta de crentes descontentes, infelizes. E elas estão assim, insatisfeitas. Satisfeitas com o seu casamento, com o seu corpo, com a sua vida, com a sua condição social, com o seu trabalho, com o seu salário, com a casa onde mora. Insatisfeito com a esposa, com os filhos que tem, com o carro que tem, com a idade que tem, com o ministério que tem, com a igreja que congrega. Sempre há um motivo para reclamação, e os motivos são os mais diversos e distintos. Talvez a maioria daquele que me assiste, pode estar descontente, infeliz. Provavelmente aquele que está sentado, passou essa semana ou o dia de hoje, cabisbaixo, murmurando, meio marrento, meio turrão, infeliz com alguma coisa, talvez com a pintura da casa, talvez com o tapete da sala, talvez com a geladeira, com a comida, com a compra, com a cidade, talvez olhou para casa, enfim. É um tempo, uma sociedade de muita gente descontente, infeliz. Agora, por que, irmãos, este fenômeno está ocorrendo na igreja? Por que tantos crentes infelizes? Por que tantos crentes descontentes? Por que tantos crentes insatisfeitos com tudo? Qual é a razão do descontentamento cristão? Qual é a razão do descontentamento cristão? Eu quero colocar aqui, abordar para você, à luz das Escrituras, pelo menos 4 motivos, 4 causas do descontentamento cristão. 4 razões, porque mesmo sendo crente, você é infeliz, você está insatisfeito, você está descontente. E eu vou começar agora, à luz dessa Escritura, com o primeiro ponto, a primeira razão, o primeiro motivo de muitos crentes estarem infelizes. A primeira razão é ter como base um modelo de vida ímpio. Ter como base um modelo de vida ímpio. Muitos irmãos, apesar de estar na igreja, apesar de ter a Bíblia como regra de conduta e fé, apesar de se dizerem fazer parte de um reino, de um novo reino, eles definem seu modelo de vida a partir de conceitos ímpios. Eles traçam um paralelo da sua vida com a sociedade ímpia, caída. Tem como base um modelo de vida ímpio e tentam atingir esse padrão que a sociedade impôs como um padrão a ser seguido para quem deseja ser feliz. A sociedade ímpia, caída, coloca um modelo, um estilo de vida para aquele que deseja ser feliz, satisfeito, realizado, pleno, tem que seguir. E muitos cristãos se norteiam, se baseiam, buscam o contentamento, a felicidade, a completude nesse modelo, nesse padrão que a sociedade ímpia impõe. A sociedade caída define que para ser uma pessoa contente, para você ser uma pessoa feliz, plena, realizada, você necessita ser e ter tais coisas.
sem as quais você não pode ser feliz nem contente. Que coisas são? Beleza. A sociedade ímpia, ela coloca um padrão de beleza, de estética, de beleza física a ser atingido. E ela diz que o modelo de beleza é modelo X. E todos aqueles se sentem insatisfeitos, infelizes, incompletos, enquanto não consegue atingir o padrão de beleza que a sociedade estabeleceu como algo a ser atingido e algo sem o qual a pessoa não pode ser feliz se não atingir. Beleza, ela coloca como uma meta para contentamento. Que mais que ela coloca? Dinheiro. A pessoa não pode ser feliz sendo pobre. Já estou vendo um monte de infeliz aí me assistindo. Achei de gente infeliz, né? Porque não tem dinheiro. O dinheiro é uma sociedade capitalista que define como felicidade aquele que possui muito dinheiro, que tem altas somas ajuntadas, granjeadas ao longo dos anos na sua conta. E ela ensina que uma pessoa não pode ser feliz se ela não tem dinheiro. Tanto é que uma das frases mais conhecidas no mundo uma das frases que eles mais dizem é que o dinheiro não traz felicidade. Então a resposta é: então me dê o seu e seja feliz. Ou seja, é uma grande mentira. Que a pobreza é sinal de tristeza, de descontentamento, de infelicidade. A pessoa não pode ser feliz pobre, morando onde mora, usando as roupas que usa, passando as necessidades que passa. É impossível ela ser feliz sem o carro do ano, sem a viagem cara, sem comer nos melhores restaurantes, sem possuir dinheiro. Ela também diz, a sociedade coloca como regra para ser feliz, satisfeito, sucesso na vida profissional. A frase que se divulgam aí é: tem que vencer na vida, você tem que vencer. Eu não sei até hoje o que é esse vencer. Vencer na vida significa ter um diploma universitário, é ter um trabalho, é ser um executivo de sucesso, é galgar as posições mais altas do mercado de trabalho, é a pessoa ser um gênio profissionalmente. Ele não pode ser feliz se ele for empregado, só pode ser feliz se ele for um patrão, se ele for um empresário, se ele falar 3, 4 línguas, se ele tiver uma carreira de sucesso, se ele for um grande profissional. Logo, o operário padrão, o trabalhador normal, a pessoa que tem um ofício simples, humilde, não pode ser feliz. Porque o sonho profissional é ocupar os grandes cargos que a sociedade promove. A pessoa não pode ser feliz, então, se ela for um balconista de uma loja, se ela for um caixa de supermercado, se ela for uma dona de casa, se for um servente de pedreiro, se executar tarefas simples, a felicidade está no sucesso profissional. Que mais que a sociedade coloca como modelo, como
regra para felicidade? Riquezas. Riquezas. Bens acumulados. Posses. É impossível uma pessoa ser feliz sem acumular tesouros, sem possuir grandes casas, grandes carros, roupas de marca, acessórios eletrônicos de última geração. Ela precisa, ao longo da vida, acumular riquezas, acumular posses. Então, para uma pessoa que mora de aluguel, anda com a moto do irmão e vive colocando as roupas do irmão, deve ser muito infeliz. Só que não tem posses, riquezas, que mora num bairro humilde, que mora no fundo de uma casa, que mora de aluguel, que se veste humildemente, é impossível que ela seja feliz. Então, quando esses princípios são implantados na sociedade, há uma busca desenfreada da população para adquirir essas coisas. Então a indústria de cosméticos, de beleza, fatura bilhões, porque as pessoas querem adquirir o padrão de beleza que a sociedade impõe, senão eles não serão felizes. Na busca incessante pelo dinheiro, porque coloca como regra para a felicidade, dinheiro. As pessoas trabalham em 2, 3 empregos, ou ingressam no crime, fazem tudo quanto é maracutaia, para adquirir essas cifras, sem as quais não podem ser felizes. E assim no profissional, nas riquezas e nos bens. As pessoas dormem e acordam, fissurados pela promoção profissional, fissurados para adquirir bens e colocar no seu nome, sem aos quais eles não podem ser bem vistos na sociedade, amados, estimados, benquistos, realizados. E o que acontece? Invariavelmente, a maioria não vai atingir esses padrões, não vai contar com tanta sorte, não vão atingir esses padrões, e por não atingir, não estarão contentes. Muitos crentes têm caído, meu irmão, nesta conversa. Muitos crentes têm se deixado levar por esse padrão, esse modelo de vida ímpio, e estão insatisfeitos pelas mesmas razões que os ímpios estão. Não são bonitos como queriam, não têm o dinheiro que queriam, não têm sucesso profissional que desejavam, não possuem riquezas, nem bens, nem posses, e não estão contentes, não estão felizes. Mas não foi porque a palavra assim o disse, não foi porque o Senhor assim impôs, foi porque ao invés de estar olhando para as Escrituras, ao invés de estar vivendo com conceitos cristãos, estão vivendo com conceitos ímpios, estão tendo como base para a felicidade um modelo ímpio de viver. Por isso estão dentro da igreja, estão batizadas, se dizem cristãos, mas estão insatisfeitas. E qual a razão? Não atingiram o que o mundo ordena atingir para aquele que quer ser feliz. Agora, o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a dizer sobre os bens, sobre a beleza, sobre os sucessos e títulos, sobre dinheiro? O que a Bíblia tem a dizer? Veja como a Bíblia desconstrói os conceitos e valores ímpios. Veja como a Bíblia, o que a Bíblia coloca nestes valores. Primeiro vamos ver o que a Bíblia fala sobre bens, sobre aquilo que a sociedade diz que eu tenho que ter para ser feliz. 1 Timóteo 6, 7 e 8. Pois nada trouxemos para esse mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos com isso satisfeitos.
que Paulo está mostrando com relação aos bens? Que o cristão deveria se contentar com as necessidades básicas. Ele não precisa granjear bens, ele não precisa acumular riquezas, tendo o que comer, o que vestir, ou seja, tendo o básico, tendo o suprimento básico, as necessidades básicas, já é motivo para ele se satisfazer. Os bens, o acúmulo de bens, na nossa ótica, não é o que nos traz satisfação. Lucas 12:15, Jesus vai dizer algo mais forte ainda: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Para você tirar os olhos da sociedade, para você entender que a felicidade não está nos bens, não está nas riquezas, Jesus diz que o valor de um homem, o valor de uma pessoa não é medido pelos bens que ele tem. O valor de uma pessoa não é medido, não está nos bens, nas posses que ele possui. E que nós, para sermos felizes, o homem, em geral, tendo suas necessidades básicas supridas, já é o suficiente. E eu acredito que a maioria tem. Então, Jesus desmantela esse conceito, quebra esse conceito que diz que a felicidade só pode existir com abundância de bens, dizendo que a vida de um homem não consiste nisso. Beleza, o que a Bíblia fala sobre beleza? O padrão que a sociedade impõe para eu ser feliz. 1 Pedro 3 e 4 diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Pelo contrário, que a beleza esteja no interior, que não perece. O que Pedro está dizendo aqui? Aquilo que o mundo define como um padrão para ser feliz, a Bíblia diz que é diametralmente oposto, que a verdadeira beleza não é a estética exterior, a verdadeira beleza não está nas maquiagens, nas cirurgias plásticas, no cabelo liso, nos grandes vestidos e grandes joias. A verdadeira beleza é a beleza interior. A verdadeira beleza é o caráter. Um homem, uma mulher de bom caráter, íntegros, retos, honestos, santos, são esses que de fato são belos, são bonitos. Veja só os padrões bíblicos, como são diferentes dos padrões ímpios. Veja só, a verdadeira beleza é que está no interior. Veja como Deus olha para a beleza, o conceito de felicidade dos homens é a beleza estética. Vamos ver Deus, como Deus olha. 1 Samuel 16:7, Deus testemunhando de Eliabe, um filho mais forte, mais bonito, mais alto, mais belo, de Samuel, de Jessé, porém disse o Senhor a Samuel: não atentes para sua aparência, nem para sua altura, beleza, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, o homem dá ênfase na beleza exterior, o homem dá ênfase na pele lisa, no cabelo arrumado, nas joias. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então a verdadeira felicidade, satisfação, contentamento, não está em ser gordo ou magro, alto ou baixo, branco ou negro, cabelo X ou Y, a roupa Y ou os acessórios. A verdadeira beleza, meu irmão, é integridade, pureza, justiça. E é isso que deve nos contentar, nos trazer felicidade.
não está nos bens. O valor do homem não é medido pelos bens, se ele tem o básico, mas é um homem probo, honesto, esse de fato é rico, esse é rico para com Deus. O que a Bíblia tem a dizer sobre sucesso? Títulos, granjear os nomes, galgar as calçadas da fama da sociedade, a qual o mundo diz que você não pode ser feliz sem atingi-la. Salmo 131, 2 diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, como essa criança é minha alma para contigo. Davi dizendo: não é soberbo, vaidoso, meu coração não almeja, não ambiciona grandes coisas. Romanos 12,16 diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. A Bíblia desconstrói isso, que uma pessoa para ser feliz tem que ser importante, tem que ter grandes títulos, grandes diplomas, tem que ocupar os lugares de destaque da sociedade. Não, Davi queria o anonimato, Davi preferia, Davi optava por ser humilde e não soberbo. Davi confessava que não estava andando à procura de grandes coisas. E Paulo vai dizer: não ambicione coisas altas, acomodai a simples. Quantos homens e mulheres na Bíblia tiveram destaque, sem ter destaque? Você se lembra de Simeão? Você se lembra de Simão Cirineu? Você se lembra de Itai? Você se lembra de Barzilai, que ajudaram Davi, foram amigos de Davi? Você se lembra de Cornélio, centurião? Homens simples, de ofícios simples, de posições sacerdotais simples, de posições profissionais simples, mas que foram aclamados por Deus. A Bíblia diz que quando Cornélio, o centurião, estava orando, um anjo desceu e diz: Cornélio, suas esmolas e orações têm subido diante de Deus como incenso, como memorial perpétuo a Deus. Ele era um simples operário que cuidava da família e dava esmolas e orações, e foi aclamado, foi condecorado, serviu de destaque diante de Deus por isso. Quarto, dinheiro e riquezas. O que a Bíblia diz sobre dinheiro e riquezas, sem os quais você não pode ser feliz, como diz a sociedade? Mateus 19, 23, 24, então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. O que Jesus está dizendo aqui do rico? Aquilo que o mundo coloca como padrão de felicidade, Jesus coloca como obstáculo à fé, como obstáculo à religião pura, como obstáculo para o crente. Diz que as riquezas podem ser nocivas. O texto não diz que ricos não vão para o céu, não é isso. Ricos entrarão no céu, ricos podem ser salvos, não está dizendo isso, mas está dizendo que há uma grande dificuldade sendo ele rico, em razão da dependência dele está nas riquezas e não em Deus, do Deus dele ser as riquezas e não o Senhor. Então aquilo que a sociedade coloca como padrão de felicidade, a Bíblia diz é pedra de tropeço, atrapalha você.
tira você dos caminhos do Senhor, impede da conversão te alcançar. Olha que coisa forte. Mateus 6, 19 e 20, Jesus diz: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões roubam e escavam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. O que Jesus está dizendo aqui? Qual é a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro? Não ajuntei tesouros na terra, aquilo que a sociedade diz: ganhe, conquiste, possua, ajunte, tenha para ser feliz. O Senhor está dizendo: não ganha, não conquiste, não ajunta, porque isso não traz a verdadeira felicidade. Pelo contrário, comprem, ajuntem, trabalhem, se esforcem para juntar tesouros no céu. O que é isso? O verdadeiro tesouro são as coisas espirituais, é praticar a justiça, é pregar o evangelho, é amar o próximo, é fazer ajuda, é se envolver em ações sociais, é se santificar, é perdoar, é amar incondicionalmente. Isso é verdadeira riqueza. Eu acredito que todos vocês têm isso. Não tem? Muitos de vocês são vestidos por dentro, são bonitos por dentro. Então você já é bonito. Muitos de vocês já têm o caráter como as posses, não precisam de bens. Muitos de vocês já se acomodaram às coisas humildes, não precisam das altas. Muitos de vocês não são ricos, são pobres. Porque Jesus disse para os seus discípulos dizerem a João Batista: e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Não temas, ó pequeno rebanho, pobre, humilde, foi do agrado do Pai lhes entregar o reino. E a verdadeira riqueza não está na terra, mas está no céu. Está vendo? Essa é a primeira razão do descontentamento. É a primeira razão do descontentamento. Ter como base o modelo ímpio de viver. O modelo ímpio. Modelo de vida ímpio. E eu quero pedir, você quer ser contente, satisfeito? Tire os seus olhos desse padrão, tire os seus olhos desse modelo. O que a sociedade impõe como regra para ser feliz, completo, pleno, a Bíblia desconstrói completamente. E ela não está dizendo que você não pode ter posses, não pode dar uma arrumadinha, né, filho? Marido merece, né, filha? Vai no cabeleireiro, passa no desodorante, rapa a perna, não é problema não. Não, filho, santa? Tá vendo o pneuzinho? Pode correr um pouquinho, filha, serva, ajuda o homem, ele te agradece, sabe? Conserta o dente, coloca aqui, ó, vai lá, né? Não tem problema com isso. Não tem problema você comprar um terreninho, pode comprar, ter um carrinho melhor, não tem problema. Coitada da serva, vai levar na pizzaria, tem mais fumaça dentro do carro do que fora. Ninguém aguenta, coitada. Pode comprar um carrinho, compra pelo menos 2003, 2008, aí melhorando cada ano. Não é isso o problema. Riqueza, não tem problema ter uma poupança, poupar, investir. Ele está dizendo, não faça da beleza, não faça dos bens, não faça do diploma, pode formar, pode falar 3, 4 línguas, não faça do diploma, não faça do dinheiro a razão da felicidade, porque não é. Segunda razão do descontentamento
da tristeza, da insatisfação. A primeira, que olha para o padrão ímpio de vida. A segunda, razão para insatisfação, descontentamento. Considerar apenas o tempo presente. Considerar apenas esta era, este tempo, esta terra, a matéria, o físico, esse reino, esse mundo. Crentes que só olham para a terra, tendo como fim em si mesmo a terra, tendo todas as suas perspectivas, expectativas colocadas aqui, invariavelmente serão infelizes, tristes, descontentes. Por que os crentes estão descontentes? Porque perderam a perspectiva da sua cidadania celeste. Esqueceram que não são daqui. Esqueceram que são peregrinos. Só estão de passagem, não pertencem a essa esfera, foram tirados daqui, comprados daqui, resgatados daqui e possuem uma nova pátria, novos céus e nova terra. Estão infelizes por quê? Só consideram suas vidas aqui. Suas expectativas estão o tempo todo voltadas para cá, para esse tempo, para a terra. Por isso estão infelizes. Esperam no governo, esperam na economia, esperam na política, esperam nas ciências, esperam em homens, esperam nas instituições, colocam toda a esperança, toda a expectativa, toda a perspectiva nas instituições terrenas. Nas celebridades, nos doutores, nos gurus, nos homens, no físico, na matéria. E o que acontece? Eles jamais suprirão suas expectativas. Por isso está infeliz. Por quê? O porquê do descontentamento cristão? Considerar apenas o tempo presente. Muitos crentes estão colocando suas expectativas em pessoas. Esperam ser supridas, ser respondidas, ser realizadas em pessoas. Colocam expectativas em relacionamentos, nas amizades que fazem. Espera que os amigos, que as amigas, que as relações interpessoais os complete, os realize, os supra suas necessidades afetivas, sentimentais, morais, psicológicas. Coloque suas expectativas no sexo oposto. Coloca toda a sua fonte de felicidade no noivo, na noiva, no namorado, na namorada, achando que quando se casar, encontrar o homem da vida, a mulher da vida, estarão plenamente felizes, plenamente realizados, plenamente completos. Outros nas carreiras profissionais, dormem e acordam pensando em ser um doutor, um médico, um dentista, ou um profissional, um grande êxito, um grande sucesso, e pensam, quando eu atingir, quando eu pegar o diploma, entrar naquela empresa, mudar de país, aprender o idioma, então eu terei completude, satisfação. Estão considerando apenas o tempo presente. Que mais? Nas grandes conquistas. Eu preciso do terreno, eu preciso mudar de bairro, eu preciso trocar de carro, eu preciso fazer a cirurgia, eu preciso conquistar, construir, erguer, erigir. Aqui hoje, eu preciso apalpar, cheirar, sentir, tocar, senão não serei feliz. Considerar apenas o tempo presente. E por que vivem descontentes? E por que estão no presente momento descontentes?
porque invariavelmente não conquistam o trabalho que queriam, ou se frustram quando conquistam e entendem que o trabalho dos sonhos não realizou sonho algum. Por que estão descontentes? Porque não conseguiram encontrar a esposa ou o marido que queriam, ou quando pensaram que tinham encontrado, se frustraram, porque o marido e a esposa não puderam preenchê-los, completá-los, realizá-los como gostariam. Por que estão descontentes? Porque os amigos invariavelmente os decepcionarão, os trairão, deixarão a desejar, pois colocaram a esperança num homem finito, limitado, pecador, cheio de egoísmos. Por que estão descontentes? Porque as conquistas acumuladas foram roubadas. Anos de economia, anos de luta, de esforço, em minutos foram todos levados pelos bandidos, pelos ladrões. Por que vivem descontentes? Porque o corpo invariavelmente envelheceu e já não pode realizar o que desejava. O corpo já não atende às ordens da mente. O corpo não o impede de praticar, de executar aquilo que tanto queria e gostava. Por isso, é infeliz. E talvez seja o seu caso. Talvez você está considerando apenas o tempo presente. Por isso é um irmão, uma irmã infeliz. Por isso converge todos os seus olhos, todos os seus esforços, todas as suas emoções, todos os seus recursos, aqui e agora, nesse tempo, na matéria. E já passou 1 ano, 2, 1 década, 2, 3, 4, e você não chegou a lugar nenhum, porque pensou, entendeu que a felicidade consistia em ter sucesso aqui nessa terra. Desconsiderando que você é de outra terra, de outro reino, de outro mundo, que essa vida é passageira. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia tem a dizer sobre essa terra, esse reino, esse tempo, e o quanto os homens colocam, e o que Deus acha dos homens que colocam seus olhos aqui, e o valor que eles dão a esse local. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre considerar apenas o tempo presente. Primeiro, a Bíblia diz que nós não somos daqui. Só isso. Você não precisa ficar infeliz por não conquistar e construir tudo aqui. Primeiro, porque você não é daqui. João 18:36. João 18:36, Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é desse mundo. O que Jesus está querendo dizer? Que a Europa não era dele? A Mata Atlântica, a selva amazônica, a terra, o sol, a lua, as estrelas, essa esfera não é dele? Não é isso que ele está querendo dizer. Quando ele fala de mundo, ele está falando de sistema. Ele está dizendo aqui, ó, o meu reino não possui os mesmos valores do que o deste reino. O meu reino, o meu mundo não possui a mesma ética, a mesma perspectiva. É isso. Esse é um reino de injustiça, de temporalidade, de futilidade, de vaidade, de perdição, de iniquidade. O meu mundo, meu reino, não compactua, não vem dessa esfera.
E se o reino dele não é, o nosso também não é. João 17,14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus, eles não são do mundo, eles não são daqui. Nós não temos que importar dessa maneira com esse mundo, dar tanta ênfase, se preocupar tanto, porque não somos desse mundo. O que Jesus está dizendo? Eles não têm mais essa mentalidade. Eles não têm mais estes valores. É isso, nós não temos os mesmos valores. Não temos a mesma mentalidade do que dos artistas, cientistas, celebridades. Não precisamos nos preocupar com esse mundo. Segundo, o que a Bíblia tem a dizer com aqueles que consideram apenas o tempo presente? Primeiro, não somos daqui. Segundo, ela mostra as consequências de se esperar só nessa terra. As consequências de considerar apenas o tempo presente. E ela diz, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, apenas esse mundo, apenas essa terra, olha a consequência, somos os mais infelizes de todos os homens. Outras traduções, somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo está dizendo, se não há perspectiva celeste, se não há desejo de um reino vindouro, se não há esperança após a vida, nós somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. Forte, não? Os que esperam somente nessa vida. Dessa maneira o que Paulo está querendo dizer, é uma vida cíclica, sem propósito, sem objetivo, infundada. Comemos e bebamos porque amanhã morreremos. Não há finalidade, não há gozo, não há entusiasmo, não há objetivo, não há razão de ser, meu irmão. Fixar os olhos só aqui nos faz miseráveis. Terceiro, o que a Bíblia tem a dizer sobre quem considera só o tempo presente? Primeiro, ela diz que não somos daqui, diz que haverá consequências para quem espera só aqui, e diz que a terra, e diz o fim que levará essa terra. A Bíblia diz o fim que levará essa terra. Para aquele que deposita sua esperança aqui, Jesus está dizendo, vou mostrar para você o fim que vai levar essa terra, a qual vocês estão botando os olhos. 2 Pedro 3, 10, 13. Virá entretanto o Senhor, como ladrão, no qual os céus passarão. Primeira coisa que está dizendo? Essa terra, a qual os homens fixam seus olhos, e colocam toda a sua satisfação, é passageira, temporal, finita, vai acabar, visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo isso que os homens colocam seus olhos, sua alegria, sua esperança, e tem como fonte de prazer, será desfeito. Agora olha o que Pedro diz, qual é a reação que devem ter quem tem isso em mente? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O Senhor está dizendo, em vez de vocês ficarem bitolados, querendo casa, carro, beleza, botox, estica a boca, diminui a boca, corta a pele, pelo amor de Deus,
não está satisfeito com nada. Dá uma olhada para essa estante sua aí, para esse coisa, eu não sei, você de repente está vendo num caixote, dá uma olhada aí, no caixote, na estante, na poeira, vai lá no armário, no guarda-roupa, na cozinha, no piso, olha para o banheiro pingando, olha para a tomada, olha para... Vai tudo se desfazer. Não coloca a sua alegria nisso não, deixe isso para lá, vai se desfazer. Agora olha, nós porém, o que é o nós porém? Aqueles que não consideram apenas o tempo presente. Nós porém, cônscios que essa terra é passageira, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, não consideramos apenas o tempo presente, porque sabemos que o tempo presente é finito, é passageiro, é limitado, não pode suprir as necessidades de um crente, não pode trazer contentamento. Quarto, que a Bíblia diz, o contentamento pleno ocorrerá em outro mundo, e não nesse. Olha, Apocalipse 21:4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que ele está querendo dizer? Quem considera o tempo presente, lágrima. Tempo futuro, se ele vai enxugar toda lágrima, significa o quê? Deixa eu ver. Alegria, ou seja, presente momento, tristeza, mundo vindouro, alegria. Ele enxugará toda lágrima e a morte não existirá. Presente momento, morte. Vida vindoura, vida. A morte já não existirá, já não haverá luto. O que é luto? Tristeza. Essa terra, tristeza. A vida vindoura, gozo. Nem pranto. Pranto, choro. Vida vindoura, riso. Nem dor. Mundo presente, dor, sofrimento. Mundo vindouro, paz. Contentamento pleno ocorrerá em outro mundo e não nesse. Esse é um mundo, meu irmão, de tristeza, de morte, de angústia, de pranto, de sofrimento, enquanto que lá vai haver alegria, vida, gozo, riso e paz. Então os que esperam nessa vida contarão apenas com luto, contarão apenas com dor, contarão apenas com morte, contarão apenas com pranto, porque é isso que está nesse mundo agora. Lá será enxugado, então teremos alegria, vida, gozo, riso e paz. Então quero dizer para você, não considere só a terra. Sabe o que tem feliz? Primeiro, escolheu como estilo de vida o padrão ímpio de viver. Segundo, memória aqui. Segundo, primeiro, escolheu o padrão ímpio. Segundo, só está considerando o tempo presente. Por isso está infeliz. Terceira razão para o descontentamento cristão: pouco ou nenhum envolvimento com o reino de Deus. Pouco ou nenhum envolvimento. Sabe o que deixa crente triste, infeliz? Ócio, indolência, preguiça, esterilidade, omissão, negligência. Deixa crente infeliz, infrutífero. Pouco ou nenhum envolvimento com o reino de Deus. Por que o crente está infeliz? Porque ele vive uma vida alheia à vida da igreja, uma vida paralela, distinta, isolada da vida da igreja.
Por que ele está descontente? Porque ele não defende os interesses do reino. Ele defende os seus interesses. Ele não defende, não se interessa, não se engaja nos interesses do reino de Deus, da igreja local, da obra de Deus. Ele não defende. Por que ele está descontente? Suas perspectivas estão todas voltadas para outras causas e não para a causa do Senhor. Suas perspectivas, expectativas, seu empenho, sua força são todas voltadas para outras causas e não para as causas do reino. Quarto, por que ele está descontente? Se empenha nas suas próprias causas e não nas do Senhor. Como diz Paulo aos Filipenses, todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Sabe por que muita gente está descontente? Por causa do egoísmo, egoístas, vidas centradas em si mesmo, porque elas são indiferentes quanto à necessidade da igreja local, estão deslocadas, separadas do corpo, membros que caminham, trafegam, se conduzem individualmente, alheios às necessidades do corpo. Consequências? Novamente, insatisfação, frustração, descontentamento. Por quê? Porque quando nos convertemos, Deus nos uniu a um corpo, a igreja, do qual eu, você, nós somos membros. Quando nos convertemos, Deus nos uniu à videira, como um ramo, de modo que o ramo jamais encontrará plenitude, felicidade, gozo, paz fora da videira, de modo que um membro jamais encontrará contentamento, felicidade fora do corpo, por mais que ele tente. O que a Bíblia diz sobre os que não se envolvem com o reino? A Bíblia diz que a satisfação vem de se envolver com o reino de Deus. Escute, a satisfação, o contentamento, a felicidade vem de se envolver com o reino, com a causa, com o corpo, com a obra, com a igreja local. Vamos ver alguém satisfeito ou se satisfazendo, envolvendo com o reino? Primeiro Jesus. João 4, 31, 34. Nesse interim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Que interim que é esse? Quando ele está passando por Samaria a pé, calor escaldante do meio-dia, a manhã toda andando, para lá no poço, evangeliza a mulher samaritana, ganha ela e prossegue. Horas de caminhada, sol, e os discípulos estão famintos. Então eles vêm a Jesus e dizem: mestre, come. Olha Jesus, o que é comer? O que é comida? Satisfação, encher, gozo, prazer. Mestre, satisfaz. Mas ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Jesus está dizendo: eu só posso ser pleno, só posso ser feliz, completo, se eu me envolver com a causa do meu Pai, se eu me envolver com o reino, com evangelismo, missões, limpeza da igreja, cultos domésticos, culto lá, ação social, se eu estar fixado no corpo. A verdadeira alegria. Mestre, satisfaz. Eu só tenho uma maneira de me satisfazer que vocês não conhecem. A minha satisfação, a minha alegria
O meu contentamento vem em fazer a obra, em me conectar no reino, em fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a satisfação vem de se envolver com o reino, primeiro em Jesus, segundo, com os apóstolos. Atos 5, 40 a 41. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram sair em liberdade. Agora a resposta dos apóstolos. E os apóstolos saíram do sinédrio alegres, contentes, felizes, plenos. Mas o que deu satisfação aos apóstolos? O que deu contentamento? Por terem sido considerados dignos de serem humilhados ou sofrer por causa do nome de Jesus. O contentamento vem por não estar estagnado, parado, alheio, indiferente, distante, mas está integrado, envolvido no reino. Igual mais ou menos eu estou aqui, vocês estão percebendo? A satisfação, a alegria, e olha que não tem ninguém, é só cadeira aqui. Para contentar que isso aqui está difícil, viu? Só tem cadeira e os 2 gatinhos pingados aqui, ó. Qualquer hora essas cadeiras vão falar amém. Aí vocês não precisam voltar não. Satisfação vem envolver com a obra. Primeiro Jesus, segundo Apóstolo. Terceiro, os cristãos primitivos. Veja, eu quero alegria. Os cristãos primitivos, perdiam o emprego, se convertiam. O Império Romano demitia eles. Os impostos eram dobrados. Eles eram presos, torturados e até mortos. Como é que esses crentes eram felizes, completos? Não tinha nada. Não tinha nada que essa sociedade diz que eu tenho que ter para ser feliz. Vamos ver como eles se contentavam. Atos 2, 42 e 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto em todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. Por que eles estavam cheios de alegria e singeleza de coração? Porque eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Porque vendiam as propriedades, distribuíam aos necessitados. Porque diariamente estavam no templo, partindo pão, santa ceia. Porque estavam engajados na rotina da igreja local, no andamento da igreja local, servindo o reino, suprindo as necessidades dos santos, dividindo as tarefas. Coisa linda, hein? Coisa linda. Quarto, a Bíblia diz que a satisfação vem de se envolver com o reino de Deus. Por quê? Muitos estão descontentes, porque tem pouco ou nenhum envolvimento com o reino. Mas a Bíblia diz que Jesus, os apóstolos, os cristãos primitivos, eram satisfeitos porque estavam envolvidos com o reino. Quarto, o novo convertido. Olha o novo convertido. Pleno, feliz. Porque se envolveu com a obra. Marcos 5, 15 e 20. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião, ímpio, assentado, vestido em perfeito juízo, salvo, convertido, novo convertido. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado ímpio, mas que agora é novo convertido, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou
vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele o quê? Olha que ele acabou de converter, o que ele fez? Na Caixa Econômica, tirar uma casa, minha vida, arrumar uma mulher, foi acabar de fazer o cabelo. Não, como ele foi se preencher, como ele foi. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que o Senhor Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Todos. Por que você está descontente, irmão? Pouca ou nenhum envolvimento com o reino. Aí fica aí mesmo nessa tristeza. Quarto e última razão. Por quê? Razão do descontentamento. Em razão de andar na carne e não no espírito. Em razão do velho homem prevalecer sobre o novo, em razão de deixar extinguir o Espírito Santo. Por isso, o descontentamento, andar na carne e não no espírito. Preste atenção, 1 Coríntios 2, 14 e 15. Esse tópico vai amarrar os outros três, e os outros três só podem ser entendidos à luz desse aqui. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural, a palavra homem natural aqui é para o homem ímpio e para o homem carnal. O homem que anda segundo as suas faculdades naturais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Tudo que eu preguei até o presente momento, os 3 tópicos, são coisas do Espírito, é um padrão de vida, dado por Deus, é um modelo divino. Pagar o bem com o mal, quem perde é o que ganha, quem tem pouco é o que tem muito. Você dá uma face para aquele que feriu a outra. Felicidade não está na beleza exterior, na interior. Não está nas riquezas estão no céu, não estão na terra. São coisas do Espírito. Só entende isso um homem que anda no Espírito. Ok? O espiritual, o convertido, o regenerado, que tem uma nova mente. Agora o homem natural não entende isso. Tem dificuldade de assimilar, conceber, se adaptar. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, não extingais o Espírito. O que é isso? Se as nossas faculdades mortificadoras do Espírito, as faculdades do Espírito que mortificam o nosso velho homem, forem extintas, sobrará o velho homem, o homem natural, carnal, e ele vai ter dificuldade para assimilar esse estilo de vida citado aqui nos 3 tópicos. Ele vai ter uma inclinação maior a pôr os olhos nessa terra e ver o padrão ímpio, o padrão de vida ímpia ser copiado. O homem que tem o espírito extinguido e anda como homem natural e carnal, ele vai depositar sua confiança aqui. Ele não vai levar em conta só a presente era e não a vindoura. O homem que anda na carne, não vai ter interesse pelas coisas do reino, e sim pelas coisas do mundo. Andar na carne
extinguir o espírito. É a quarta razão para o descontentamento. Não ver mais alegria, prazer nas coisas divinas, nas coisas celestes, entusiasmo, a batida de coração, a alegria, gozo. Porque isso, como diz o texto, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Ele entende, ele gosta, ele ama. Mas o homem natural, o carnal, o que deixou o espírito, o que deixou a carne prevalecer e deixou o espírito extinguir, ele vai ter dificuldade. E os olhos dele vão estar voltados para este mundo. Consequência? Descontentamento. O que vai predominar nele é o homem carnal, que não vê valor na perspectiva celeste, e sim na perspectiva terrena. Mateus 19, 21, veja só, dá o exemplo disso. Disse-lhe Jesus, o jovem rico chegou diante de Jesus: mestre, quero te seguir, como faço para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos, ama o teu próximo, faz isso. Tenho cumprido isso desde a mocidade. Então disse Jesus: se queres ser perfeito, olha só, vai, vende teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste. O homem natural não entende as coisas do Espírito, por ser dono de muitas propriedades. Os olhos dele estavam aqui. Ele queria seguir a Deus, queria o contentamento, mas sem desvencilhar dos prazeres, das posses, com os olhos voltados. Ele entendia que a fonte de contentamento era a riqueza. E por quê? Porque era um homem natural, por isso se entristeceu. Muita gente está se entristecendo por ter que obedecer esses valores. Por que está se entristecendo? Porque está andando na carne e não no espírito. Fim. Você entendeu, irmão? O motivo do descontentamento cristão? Essa palavra é o descontentamento cristão. 4 razões: ter como base um modelo de vida ímpio, considerar apenas o tempo presente, pouco ou nenhum envolvimento com o reino de Deus e andar na carne e no espírito. Agora, fim, qual é a verdadeira fonte de contentamento do cristão? A minha e a sua. Qual é a verdadeira fonte? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos ver isso em 3 versículos. João 4, olha o contentamento. Quer ser feliz? Hoje eu estou te dando a dica. Quer ser feliz? Quer ser contente? Quer ser pleno? Quer abrir a geladeira e não ver nada além de coca pet cheio de água? Além de vasilhame pet cheio de água? E quer rir ainda assim? Quer chegar lá e fechar a torneira do banheiro que está pingando e sair a maçaneta na sua mão e ainda ficar feliz? Quer ir lá fora ver o que está acontecendo e abrir a porta e tomar uma mordida de cachorro, ainda ficar feliz? Quer deitar na cama e aquele dente inflamado, sem dinheiro para comprar remédio, sem dinheiro para tratar, e ainda ficar feliz? Quer? Escute isso aqui. João capítulo 4, 13 e 14 diz: a verdadeira fonte de contentamento. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem colocar os olhos aqui, quem procurar se saciar, se completar aqui, não se saciará, não se contentará, não se realizará, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu, somente eu der, nunca mais terá sede. O que significa? Está cheio, nunca mais se esvaziará, não vai necessitar mais de água. Ou seja, quem beber da água que eu der,
nunca mais terá sede, estará plenamente contente, satisfeito, cheio, realizado. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem beber da água de Jesus não precisa de mais nenhuma água. Quem encontrar a fonte Jesus não precisa de cisternas rotas. Está pleno, feliz, contente. João 6, 27 e 35. Trabalhai não pela comida que perece. O que é isso? Que as vidas de vocês não consistam em se esforçar para se realizar nesse mundo. A comida que perece é o quê? Beleza, riqueza, posse, fama, título, prazer. Não trabalhem, não se esforcem, não se gastem nisso. Trabalhei não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o pão da terra é o que a sociedade impõe como regra para a felicidade. Mas existe um pão que dá vida, que preenche, que satisfaz, que completa. Agora, que cargas d'água é esse pão? Qual que é esse pão? Declarou-se, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É Jesus. Ele é o pão que desceu, o pão que preenche, o pão que sustenta, o pão que dá contentamento, felicidade. Eu sou o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida, e realiza, e satisfaz, e completa o mundo. Quem é esse pão? Eu sou. Quem pôde falar isso? Quem teve a ousadia e o atrevimento de dizer: eu sou tal pão, eu sou tal fonte, eu sou tal sustento, eu sou tal alegria. E o que vem a mim, que converte, que conhece Ele, jamais terá fome, jamais precisará, meu irmão, da parafernália desse mundo, dos artefatos desse mundo, jamais. E quem crê em mim jamais terá sede. Está plenamente realizado. E por fim, se você puder abrir comigo onde nós abrimos, Filipenses 4, verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, satisfeito, contente. Mas qual era o contentamento de Paulo? O verso 13. Tudo posso naquele que me sustenta, naquele que me satisfaz, naquele que me contenta, naquele que me fortalece. Jesus é a grande fonte de contentamento, meu irmão. Jesus, somos as pessoas mais ricas do mundo. Jesus nos chama de bem-aventurados. Que é bem-aventurados? Ditoso, pleno, feliz, contente. Não precisamos dos padrões do mundo para sermos felizes. Podemos ser plenamente satisfeitos com o que somos, com o que temos, com o que nos parecemos, com a vida que levamos, tendo em nós Cristo, que nos fortalece, que nos sustenta. De nada mais teremos falta. Cristo não é tudo que você precisa, é tudo que você tem. Cristo não é a cereja do bolo, é o bolo e a cereja, e a vela, e tudo que vier. Cristo é tudo, tudo.
Paulo diz, na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, reputei todas as coisas como estrume, como esterco, para alcançar, para conhecer a Cristo. Não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, nem se glorie o sábio na sua sabedoria. Aquele que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer. Cristo é a nossa satisfação. Eu quero convidar você que não tem, que não o conhece, você que está bebendo dessas cisternas rotas há muito tempo, você que infelizmente, para sua satisfação, tem que beber das fontes da pornografia, das fontes do adultério, do relacionamento extraconjugal. Para ser feliz precisa beber das fontes do roubo, do furto, do dinheiro desonesto, ilícito. Você que para ser satisfeito e feliz precisa dos jogos, do entretenimento, dos filmes, da TV, dos passeios. Você que não pode ser feliz completo sem luxo, riqueza, fortuna, todo momento está mexendo nas suas posses. Eu quero convidar a falar com você que infelizmente tem como fonte de contentamento a beleza, a estética, os cosméticos, as cirurgias, as roupas, as viagens, que precisa do status, do prazer, da fama. Você é o homem, a mulher mais infeliz que essa terra já conheceu, mais vazio, fracassado, porque você jamais se completará nestas coisas. Seguirá ano após ano, mês após mês, dia após dia, vazio, infeliz. Mas eu quero trazer para você o que de fato sustenta um homem ou mulher, o que os preenche, os que os satisfazem, os saciam, os completam. Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Só eu posso fartar sua alma, saciar sua alma, realizar você plena e completamente. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, mediante a cruz. Venha, se arrependa dos seus pecados, deposite-os aos pés dessa cruz, coloque ali as cisternas rotas, as fontes turvas que você vem bebendo, os ídolos que você adora, as imundícias que você se imergiu, coloque lá, as abandone agora. Elas não poderão te trazer paz, felicidade, nem alegria. E olhe para aquela cruz, para o Senhor, e diga, eu te recebo por fé, eu te recebo, eu te confesso, eu entrego a minha vida diante de ti, para ti, e terei daqui para frente o Senhor como fonte do meu sustento, da minha alegria, da minha paz, do meu gozo, nada tendo e tudo possuindo. Assim você vai ser. Se você quer, feche os seus olhos comigo, vamos orar. Querido Jesus, obrigado por não deixar que a feira da vaidade, as cisternas rotas, venham nos ludibriar, venham roubar de nós a alegria e a esperança que está posta em Ti. Não murmuraremos mais, nem ambicionaremos coisas altas, ficaremos de sobremodo perturbado com coisas elevadas. Nos contentaremos com a vida que o Senhor nos deu, tendo Teu Filho Jesus como fonte plena da nossa satisfação. E eu oro para aqueles que não o conhecem, não comeram desse pão ainda, nem beberam dessa água. São homens e mulheres os mais vazios dessa terra. Preenche-os agora, Senhor. Convence-os do pecado, da justiça e do juízo. E leva a experimentar ao menos uma fatia desse pão. Um gole dessa água. Porque se comerem esse pão, nunca mais terão fome. Se beberem dessa água, jamais terão sede outra vez. Então, serão plenamente satisfeitos. Em nome de Jesus. Amém.